Nos últimos dias tivemos excelentes pontos de vendas para a gente poder realizar. Colocar aquele dinheiro que nós fizemos nos últimos dias no bolso, exatamente protegendo as nossas operações. A partir de agora, depois que o mercado começa a nos entregar certas quedas, certos pullbacks, a gente deve analisar e entender se esse pullback é saudável ou não. Caso esse pullback seja saudável, nós devemos reentrar com as nossas posições, ou seja, nós devemos recomprar aqueles ativos que nós vendemos lá em cima. E na análise de hoje eu vou te explicar alguns pontos chaves e como que eu, Gui Teles, estou me comportando nesse momento. Depois de ter realizado muito lucro das últimas movimentações, agora é a hora da gente olhar para novas contras. Bom, Gui Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente consegue ver os pontos mais chaves do Bitcoin, tá? As regiões de maior suporte dos últimos 3 meses. A gente tem um suporte muito relevante no Bitcoin lá nos 95 mil dólares, porque nos 95 mil dólares houve uma acumulação muito forte de vários players, né? Se a gente olhar aqui, ó, tirar essa linha tracejada, a gente consegue ver exatamente aonde foram essas regiões de acumulação, uma acumulação muito forte. Se a gente olhar para o patamar de preço que nós estamos hoje nós estamos dentro de um suporte. O 104 mil dólares ele também é um suporte. Ele não é o suporte mais forte dos últimos 3 meses, mas ele acaba sendo um suporte relevante. Entendendo que o 104 ele pode ser um suporte relevante, a gente já tem que começar a olhar para essa região como uma região de decisão de novas entradas. E essas novas entradas, a grande diferença aqui não está exclusivamente no Bitcoin, mas sim nas altcoins, porque entenda só, enquanto o Bitcoin ele se movimenta ali 5, 10%, a gente vai ver as altcoins se movimentando 20, 30%. E aqui que está a grande sacada. A gente utiliza o Bitcoin para ele ser a nossa bússola do mercado. Ele vai nos mostrar se a gente vai comprar ou se a gente vai vender os outros ativos também. Por isso que é tão importante todos os dias a gente estar analisando o Bitcoin. Se o Bitcoin tem sinais de alta, você pode tomar decisões de entrada nas altcoins e é muito melhor que você faça isso, porque as altcoins elas têm um certo delay em relação ao Bitcoin. A gente sabe que elas demoram um pouco mais para se movimentar em relação ao Bitcoin. Bom, se a gente não se segurar nos 104 mil dólares, se isso aqui não for uma região que vai mostrar um interesse comprador, a gente pode ver sim Bitcoin em 95 mil dólares. Você descarta essa possibilidade? Não, eu também não descarto essa possibilidade. Por isso que a minha carteira ela é estratégica e preparada para ambos os cenários. Para o cenário se o 104 for um suporte e para o cenário também se o 104 não for o suporte se a gente for buscar os 95. Bom, quando a gente analisa as principais carteiras ali, entendendo o que os outros players também estão fazendo, tá? Por que a gente analisa as outras carteiras? Olha só. Todo ativo ele sobe através da lei da oferta e da demanda. E a análise on-chain nos proporciona ver exatamente essa oferta e essa demanda pelos ativos. Nenhum ativo tradicional tem esse benefício, apenas as criptos. E o Bitcoin, como que é um ativo que tem mais de uma década, a gente consegue encontrar todos os padrões dele, a gente já consegue traquear todo mundo, a gente já tem muitos dados on-chain que nos permita fazer uma análise mais embasada, entendendo como que está essa lei da oferta e da demanda. E esse indicador aqui é um dos indicadores que nos mostra isso. Olha só, esse mapa de calor aqui é das carteiras, quando as carteiras estão acumulando ou quando as carteiras estão distribuindo. Se a gente tiver com bastante regiões azul assim, significa que nós estamos em consenso de acumulação. Bastante regiões vermelhas, estamos em consenso de distribuição. Recentemente a gente passou por um consenso de acumulação, nós ainda estamos em um consenso de acumulação, mas a gente está tendo uma diminuição nesse consenso. Mais uma vez, passou-se um final de semana e na semana passada eu expliquei para você que essa ausência do consenso de acumulação poderia ser por conta do final de semana, então a gente pode levar isso em consideração essa semana também. O que não pode acontecer nos próximos dias, essas carteiras desanimarem da sua acumulação e voltarem a distribuir. Se a gente vê uma distribuição, o cenário ele fica mais incerto, mas no presente momento o cenário ele está mais
Certo, as pessoas ainda estão acumulando os seus ativos. Algo que não está muito legal é exatamente o sentimento do investidor. O sentimento do investidor, depois de ter batido euforia no dia 23, a gente está vendo ele voltar para uma região neutra. A gente precisa que o sentimento ele fique positivo, para que a gente tenha novas pernadas de alta. Olha só, quando a gente olha para o Bitcoin saindo ali dos 29 mil dólares e indo até a região dos 40 mil dólares, a gente estava dentro dessa região otimista. Quando a gente olha para o Bitcoin saindo ali dos 42 mil dólares e indo até os 64 mil dólares, a gente estava em uma região otimista e batendo euforia. Para que a gente saia ali dos 60 mil dólares e venha parar nas casas dos 100 mil dólares, a gente precisa de um sentimento otimismo. Por que a gente precisa de um sentimento otimismo? Quando as pessoas estão otimistas, quando você tem lucro no bolso, quando você está fazendo dinheiro dentro do mercado cripto, você comenta com todo mundo que você investe em cripto. Você fala para os seus amigos, para os seus parentes, para sua família, você fala para todo mundo com gosto que você investe em Bitcoin, porque você está no lucro. Isso faz com que novas pessoas venham entrando para o jogo. Agora, quando o mercado está caindo, quando você entra no prejuízo ou quando você devolve 100% do seu dinheiro, você não comenta com as pessoas que você investe em cripto. Por quê? Você não quer virar chacota, né, se você está perdendo dinheiro. Então, você não traz novas pessoas para o mercado. Esse sentimento de otimismo, ele também faz com que você mesmo aí coloque mais dinheiro para dentro. Quem que, quando o Bitcoin está subindo, nunca arrumou um dinheiro extra, um dinheiro que não tinha, apareceu um dinheiro ali para você poder investir um pouco mais no mercado. Quando o mercado está caindo, esse dinheiro nunca aparece, ele só aparece nessas fases mais eufóricas, nas fases de sentimento otimismo. Ou seja, porque aqui as pessoas tendem a colocar mais dinheiro para dentro. Se elas tendem, a gente está trabalhando com a lei da oferta e da demanda a favor do preço subindo. Então, por conta disso, a gente precisa de um sentimento positivo. Obviamente que todo topo ele vai ser marcado com o sentimento mais positivo que nós temos, que é a euforia. Como todo fundo também será marcado com o maior sentimento de medo que nós temos, que é o pânico. Mas entenda que entre esses caminhos a gente passa um longo período, por exemplo, em pânico, vivenciando quedas, e a gente passa um longo período também vivenciando euforias e movimentos de alta. Ou seja, isso significa que esse indicador não serve para a gente tomar uma decisão de compra ou uma decisão de venda. Você pode olhar para o indicador e acreditar que quando a gente está em extremo medo é período de compra e quando a gente está em euforia é período de venda. Mas olha só, se você olhar para o ciclo passado, você vai ver que extremo medo você teria comprado Bitcoin em 50 mil dólares e você sabe que ele parou em 15 mil dólares. Se a gente olhar aqui para suas vendas, por exemplo, eufóricas, a primeira venda que você teria feito de Bitcoin é em 72 mil dólares e saiba que ele foi parar em 108 mil dólares antes dele entregar a retração. Ou seja, a gente jamais utiliza esse indicador para poder tomar decisões, mas a gente utiliza ele para saber como que é o sentimento dos investidores. Bom, se a gente olhar para o Bitcoin aqui, nós estamos vendo um gráfico em retração, tá? Dentro do Price Action. Nós já vimos o RSI de 4 horas chegando próximo de sobrevenda, isso daqui é um excelente resfriamento. Aqui a gente já pode começar a considerar novas entradas no mercado. Só que para que a gente tenha novas entradas, a gente não precisa somente do RSI, a gente precisa de vários outros fatores. A gente precisa mostrar sinais de compra, interesse comprador dentro dessas regiões. E a gente ainda não está vendo grandes sinais. Inclusive, a gente está vendo grandes sinais de venda, né? As quedas elas ainda continuam sendo mais acentuadas do que as altas. Olha só. Leia a história que esse candle te conta e ele vai te apresentar que em único candle a gente teve pressão de venda muito maior do que nos 5 candles anteriores, engolfando os 5 candles de uma única vez. Obviamente, isso daqui foi o final de semana, então a gente não pode levar tanto em consideração, mas a gente ainda continua com uma pressão de venda vigente, desde a nossa formação de um topo ali mais baixo que o nosso all-time high. Aqui, para mim, é sim uma região onde a gente começa a procurar por compras, mas novamente, a gente tem uma região muito mais abaixo para pontos de compras, tá?
eu só compro, por exemplo, dentro dessa região, se a gente tiver um sinal claro de reversão. Reversão do quê? Reversão de tendência, dessa tendência de baixa que nós estamos vindo dentro de gráficos intradiários, como gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente está vindo em tendência de baixa. Gráfico de 4 horas, a gente já formou um pivô de baixa também, nós estamos em tendência de baixa, porque nós temos um pivô de baixa, enquanto a gente não começar a apresentar uma exaustão da pressão vendedora, pode ser um fundo duplo ali, pode ser até mesmo um pivô de alta, alguma coisa acontecendo, aqui eu ainda não entro, aqui eu ainda vou aguardar um pouco mais, porque eu estou vendido, estou com capital protegido desde lá de cima. Mas para mim o fato é que agora a gente deve começar a olhar para compras. Bom, por que que eu ainda não tomo essa grande decisão de entrada agora? Porque eu ainda tenho margem para aguardar mais um pouco. Porque o price action ele ainda não me apresentou grandes sinais de recuperação. Quando a gente olha para as carteiras não estão apresentando grandes sinais também de recuperação. O sentimento ele deu um pouco de piorada ali. E quando a gente olha para futuros, ainda tem muita gente alavancada. O fund rate ainda continua positivo, nos mostrando que tem muito mais pessoas em long do que pessoas em short. E isso daqui abre margem para que a gente caia mais um pouco. E se a gente olhar para o mapa de liquidação, a gente sabe que tem bastante liquidação aqui, ó, até os 100 mil dólares, tem muitas pessoas alavancadas. E quando a gente olha para o mapa de liquidação junto com o fund rate, a gente sabe para que lado que a maioria está apostando. A maioria está simplesmente apostando em alta, ou seja, as pessoas compraram, se alavancaram, constituíram combustível para que a gente vá para baixo mais um pouco. Então, por conta disso, eu sou um pouco cauteloso para entrar nos 104 mil dólares. Mas, novamente, se os 104 mil dólares ele mostrar um sinal de que tem interesse comprador, como eu te apresentei nos dados ontem, é uma região de suporte, aqui eu vou tomar as minhas decisões de entrada sim. E muitas dessas entradas serão nas altcoins, porque as altcoins elas estão entregando excelentes resultados nos últimos meses. Olha só. As altcoins elas têm a capacidade de te entregar 36% em questão de 2 dias, tá? E se você não acredita, eu vou te mostrar isso daqui. Só que para que você tenha esses 32% no bolso, você precisa saber o momento de vender esses ativos também. E bom, quando a gente olha, por exemplo, ali para o Bitcoin, a gente vê que ele está entregando pullback. Esse pullback aqui, a gente tem que olhar com carinho também, para se fizer reversão, a gente tomar uma decisão de entrada. Só que para que esses pullbacks eles sejam muito mais confiantes da gente entrar, a gente precisa de uma grande realização de prejuízo. Olha só, se a gente olha para o histórico passado, a gente vai ver que houve grandes realizações de prejuízo quando a gente finaliza uma tendência de baixa. Até esse presente momento, a gente ainda não teve essas grandes realizações de prejuízo. Então, por mais que a gente tenha entregue um pullback, mas sem a gente ter grandes realizações de prejuízo, para mim, acaba sendo uma região mais ou menos. Água morna é exatamente essa região dos 104 mil dólares. Eu só entro nessa região se tiver um sinal claro de reversão de tendência, de que a gente vai surfar mais uma pernada. E a importância de você saber o timing de vender é que você acaba abrindo margem na sua carteira para você ser paciente durante as quedas. Olha só. Eu sei que muitas pessoas não conseguem controlar o FOMO, a ansiedade, a ganância, o medo, o pânico, mas tudo isso não é controlável se você estiver na direção oposta do mercado, ou seja, se enquanto a gente estiver caindo, você estiver olhando para vendas, meu caro, você está com o sentimento oposto. Se a gente estiver subindo e você estiver olhando para compras, meu caro, você está com o sentimento oposto. Você, quando nós estamos revertendo a tendência, você já deve tomar a sua decisão de entrada e decisão de saída, porque isso vai abrir margem para você. Olha só. O patrimônio da carteira rumo ao milhão, ele só é dessa maneira, ele segue essa tendência de alta por conta das decisões de venda. Eu quero que você saiba que nós iremos ficar com patrimônio em 38 mil dólares se o mercado for a zero. Por quê? A carteira ela já está protegida, a gente já tem o nosso capital preservado. E essa é a estratégia que eu sempre falo para vocês que é a melhor estratégia.
Compra, multiplica o seu dinheiro, proteja o seu dinheiro. Multiplica o seu dinheiro, proteja o seu dinheiro. Multiplica o seu dinheiro e proteja o seu dinheiro. E com o passar do tempo, você vai construindo essa bola de neve, um patrimônio sólido. Isso daqui é enriquecer de verdade. Enriquecer de verdade não é você fazer um trading, pegar 100% de alta, dobrar o seu capital e daqui 6 meses você devolver aquele capital que você dobrou. Enriquecer não é o fato de você pegar uma porrada de uma só vez na sua vida e ficar milionário, porque saiba que 1 milhão ele acaba do mesmo jeito que 100 reais acabam. Ou seja, se você faz seu primeiro milhão, você precisa continuar fazendo os próximos, senão você vai voltar na sua estaca zero. Entenda, você precisa de consistência nas suas decisões e nos seus aportes, no seu dinheiro, no seu patrimônio, para que você realmente consiga enriquecer. Esse gráfico só é exponencial dessa maneira para cima, porque dentro da carteira 1 milhão nós aplicamos estratégias de proteção. Por exemplo, a IXBT foi muito criticado por ter vendido a IXBT em 24 centavos quando ela fez um rompimento de uma resistência. Olha só, vendi metade das posições em 24 centavos e depois vendi 100% ali das posições, o restante em 23,7, 24 centavos também. Quando a gente olha para o ativo de 24 centavos para cá, a gente já teve uma queda ali significativa de 28%. Cara, eu teria entrado em uma região de loss, porque eu comprei esse ativo em 18 centavos. Olha que legal. Se eu não tivesse vendido a IXBT, ela teria me entregue ali exatamente 40% de alta do ponto que eu comprei. Eu não teria realizado isso daqui e ao longo do final de semana ela teria me colocado com 6% de prejuízo. Isso daqui iria mexer com o meu emocional porque eu tomasse decisões erradas. Se eu olho para o ponto que ela está agora, ela está apenas 3% acima do preço que eu tinha comprado lá atrás. Olha só, a decisão de venda aqui em cima foi a decisão mais importante. A decisão mais importante não foi a decisão de compra aqui embaixo, mas sim a decisão de venda. A decisão de venda, de colocar aquele dinheiro no seu bolso, é muito mais importante do que a decisão de compra. Agora eu posso recomprar o ativo mais uma vez ali com 20% mais barato do que o preço que eu vendi. E mesmo que eu não recompre esse ativo aqui, mesmo que eu recompre esse ativo aqui em cima, no 0 a 0 da minha venda, o que mais importou ao longo dessa venda foi eu não ter vivenciado uma queda de 28%, porque eu simplesmente protegi o meu capital. Algumas das vezes você protege o seu capital e não acontece nada no mercado e você tem que reentrar em seguida. Mas, algumas das vezes que você protege o seu capital, o mercado ele desaba. Entenda que estratégia de proteção é como se ela fosse um seguro do seu carro. Você paga o seguro para você não usar. Mas, no dia que você precisa usar aquele seguro, meu caro, você tem certeza absoluta que valeu você ter pago anos de seguro, porque ter dado um PT em um carro, por exemplo, iria te dar um prejuízo muito maior. Entenda que as proteções elas são como se fosse um seguro. Você se protege e às vezes o mercado ele cai pouco. Você pode reentrar lá embaixo, às vezes ele pode subir, você pagar um pouco mais caro, mas se ele cair de uma maneira bem relevante, seu capital estará protegido. Foi exatamente isso que aconteceu em dezembro de 2024. Veja que a carteira 1 milhão, ela protegeu o seu patrimônio, ela estabilizou com seu patrimônio durante janeiro, fevereiro, março, e o mercado cripto estava caindo de uma maneira muito significativa, ou seja, aqui valeu cada centavo da nossa proteção. Entenda, estratégias de proteção elas são extremamente importantes. Como a carteira 1 milhão se protegeu lá atrás, hoje nós estamos olhando para a compra, como eu falei com você. Estou buscando por sinais de compra, sinais de reversão dentro dessa região. Quando nós tivermos esses sinais, eu farei novas entradas, não só no Bitcoin, como nas altcoins também. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser que eu mando na tela do seu celular uma mensagem daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, se você quiser que eu faça o gerenciamento da sua carteira, você pode seguir a carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira minha aberta para você, onde você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Para que você faça isso, é só você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se é o tipo de estratégia que você está procurando, se você está disposto a comprar e vender
e ver o seu patrimônio crescendo ao longo do tempo. Se você estiver procurando uma carteira de tradezinho, uma carteira com uma lista de 10 bons ativos, geminhas, criptos para multiplicar R$ 1.000 em R$ 1 milhão, eu não sou esse cara, eu não consigo te ajudar nessa jornada. Eu consigo ajudar aquelas pessoas que querem construção de patrimônio sólido, aquelas pessoas que estão dispostas a passar meses, anos, décadas investindo, entendendo como que é a jornada de faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. Caso você seja uma dessas pessoas, sim, você será bem-vindo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Mas assista esse vídeo e veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações daquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo na tela do seu celular, igual essas notificações aqui. Eu vou simplesmente fazer todo o gerenciamento da carteira, todo o controle, e você, sem saber análise técnica, sem ter acesso a esses indicadores e sem ter experiência emocional, só precisa copiar e colar aquilo que eu estou fazendo. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu, Gui Telles. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está totalmente protegida. Nós estamos com dinheiro na mão, prontos para comprar vários ativos, Bitcoin, altcoins, aquilo que nos entregar uma oportunidade. Se você quiser embarcar nessa, estar junto comigo, preparado para as minhas próximas decisões de entrada no mercado e também as minhas próximas decisões de venda, agora é um excelente momento. Afinal de contas, nós estamos vendidos na carteira Rumo ao Milhão buscando por compras. Ou seja, um excelente momento para você entrar, fazer o seu rebalanceamento de carteira e se preparar a entrar junto comigo nos mesmos preços que eu vou entrar. Caso você queira fazer isso, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!